Agora a gente vai avançar num novo assunto. A gente vai entrar oficialmente na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no capítulo 1. Capítulo 1 são as disposições preliminares. Lá no capítulo 1 a gente vai encontrar o artigo 1º que diz o seguinte, ó. Esta lei complementar, que é a Lei Complementar 101, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Se você reparar, é basicamente o que a gente leu lá na ementa da lei. Então, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal. A gente viu que as finanças públicas, direito financeiro, está localizado dentro do artigo 24 da Constituição. Então, e dentro do direito financeiro, a gente estuda a atividade financeira do Estado. Obter, criar, despender, gerir os recursos públicos, tá bom? Aqueles 4 verbos que a gente encontra na atividade financeira do Estado. Tudo isso o quê? Voltado para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Então, o que diz o capítulo 2 do título 6 da Constituição? Então, eu trouxe aqui o título 6 para vocês. O que é o título 6? Ó? Da tributação e do orçamento. Então, ele tem 2 grandes assuntos, ó. Tributação e do orçamento. O capítulo 1, ó, o capítulo 1 trata da tributação. O capítulo 2 trata do orçamento. Perfeito? Dentro do capítulo 2, a gente vai encontrar o tema das finanças públicas. Perfeito? Por que eu falo aqui de tributação antes de orçamento? Lembra lá da atividade financeira do Estado? Qual que é o primeiro verbo? Obter. Eu não tenho que pensar em gastar antes de obter. Então, obter, criar, ou seja, não tem dinheiro suficiente, aí eu crio dinheiro através do crédito. Então, obter, criar, despender e gerir. Tá bom? Então, tributação. Tributação é obtenção de receita. Obtenção de receita tributária. Lembrando que existe a receita tributária e a receita não tributária. A maior parte do recurso público é obtido através da receita tributária. Perfeito? Então, nós temos aqui título 6, que é da Constituição, da tributação e do orçamento. Nós temos aqui capítulo 2 das finanças públicas. Então, esta lei é baseada no capítulo 2 das finanças públicas. Aí, para manter a tradição, eu trouxe aqui a estrutura deste capítulo das finanças públicas. Quais são os artigos que a gente encontra aqui, ó? Do artigo 163 ao artigo 169, tá bom? Então, nós temos aqui do 163 ao 169. Se você reparar, eu tenho aqui, ó, 163A, 164A. Significa que este dispositivo, esse 163A, 164A, não nasceu junto com a Constituição Federal. Perfeito? E aí ele foi incluído posteriormente. E por que adicionou a letra A? Porque não tinha como colocar este assunto em outro lugar, lá no final, lá no artigo 251 da Constituição. Era importante colocar junto da mesma seção. Perfeito? Então, por isso que se adiciona A. Se você reparar aqui, ó, no 167 foi adicionado, ó, do A até o G, tá bom? Então nós temos aí, quando incluído dispositivo constitucional e que é pertinente àquele tema, é incluído com os adicionais de letras, A, B, C, tá bom? Quando a gente apresentou para vocês lá a Lei 10.028, que incluiu do capítulo dos crimes contra as finanças públicas, a gente visualizou que ficou 359A até H, apresentando crimes contra as finanças públicas. Perfeito? E aí, se você reparar, lá no Código Penal fala crime contra o quê? As finanças públicas. Então, por isso que é importante apresentar para vocês essa estrutura, a estrutura aqui do capítulo das finanças públicas, ó. Capítulo das finanças públicas que está detalhando quem? O orçamento. Então, o título é da tributação, que é o capítulo 1, e o capítulo 2 e o orçamento vai ser tratado no capítulo 2, que é aqui as finanças públicas. Beleza? E aqui eu tenho toda a estrutura deste capítulo. Vamos lá dar uma olhada superficial? Olha o que diz aqui o artigo 163. Ele fala assim, ó, lei complementar disporá sobre 3 pontinhos. Aí vem uma relação de itens que o 163 vai tratar. E ele fala sempre que vai ser através de quê? Lei complementar. Mais à frente a gente vai aprender a diferença dos tipos de lei. Mas o que eu já adianto é que tem que ser por lei complementar, tá bom? Depois vem o 163A. O 163A vem falando da disponibilização das informações. Um dos pontos da LRF que a gente falou aqui é a transparência. Transparência é o quê?
mais entrega de informações para a sociedade, para que ela possa fazer esse controle social, tá bom? Depois eu tenho 164, que vai falar do Banco Central e Tesouro Nacional, que é a parte dos recursos, e 164A, que fala da condução das políticas fiscais. O que é fiscal mesmo? Quando eu falo é o encontro de receita e despesa. Então, condução de suas políticas fiscais. Lembra que a gente busca o equilíbrio na LRF? Para que eu tenha um equilíbrio, eu preciso de planejamento. E planejamento vai incluir aí as políticas fiscais. Perfeito? Você viu que ele está no 64A. Então, inicialmente, no texto constitucional, ele não existia. Mas como a sociedade foi evoluindo, e principalmente o acesso à informação, e por isso, né, foi incluído esses dispositivos. Depois ele vai falar na seção 2 dos orçamentos. Aí ele vai falar dos instrumentos de planejamento. Instrumentos de planejamento, PPA, LDO, LOA. O que é PPA? Plano plurianual, ou seja, plano plurianual para vários anos. Tá bom? Plurianual para vários anos. Aí tem a lei de diretrizes orçamentárias. Então ele vai dar a diretriz do que eu vou executar. Lei de diretrizes orçamentárias, vai estabelecer metas, tá bom? Então, lei de diretrizes orçamentárias. E depois eu tenho a lei orçamentária anual, que é a LOA, tá bom? Então, instrumentos de planejamento. 166 vai falar do processo orçamentário e emendas, ou seja, esse processo orçamentário é referente a esses instrumentos de planejamento. Como que eu vou efetivar esses instrumentos de planejamento? Aqui ele vai explicar. Aí depois vem 166A, as emendas individuais e impositivas. Né? Então, é o que muita gente fala, está engessando o orçamento. Como assim engessando o orçamento? É porque vai ter que gastar impositivo, tá bom? Aí vem 167 falando das proibições, 167A até G, derivado de uma reforma através da emenda constitucional número 109 de 2021. Depois vem o artigo 168 falando de liberação de recursos. O que é liberação de recursos? Já ouviram falar da palavra duodécimos? O que é duodécimos? Vou fazer uma comparação para ficar mais fácil, principalmente para quem está tocando esse assunto pela primeira vez. Seria a mesada que determinados órgãos recebem, ou poderes recebem. A gente tem o poder legislativo, que recebe duodécimo, nós temos o poder judiciário, que recebe duodécimo, nós temos aí o Ministério Público, que recebe duodécimo, o Tribunal de Contas também recebe duodécimo, e a novidade, que não consta na LRF, mas também recebe duodécimo, é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública também recebe duodécimo, mas você não vai encontrar ela na LRF, mas a Constituição fala que ela tem que receber duodécimo, tá bom? Então, aí vai falar aqui da liberação de recursos, que são os duodécimos, e aí vem o artigo 169, aí, que vai falar das despesas com o pessoal, perfeito? Então, a gente vai estudar aí a respeito desses assuntos aí. Complementando um pouco o que a gente estudou, apresento aqui para vocês o artigo 163. Olha o dispositivo aqui, ó. Artigo 163. Lei complementar disporá sobre, inciso 1, finanças públicas. Você lembra a ementa lá da LRF? Dispõe sobre finanças públicas. Então, pronto. Então, o que a gente está falando aqui, ó? Lei complementar disporá sobre finanças públicas. Então, num primeiro momento, dá para pensar que a LRF só vai falar do inciso 1 do artigo 163. Mas, na verdade, a LRF vai falar de vários outros assuntos do artigo 163. Vai falar de dívida pública. Você lembra lá que a finalidade da LRF não era combater o excesso de gastos com o pessoal e o excesso de gastos com juros? E juros é derivado de onde? De dívida. Então, ele vai falar de dívida. Ele vai falar de concessão de garantias, vai falar de títulos da dívida pública. Então, ele vai falar de vários itens da LRF que a gente vai aprofundando aí no transcurso das nossas aulas. Então, ele fala também aqui, ó, a lei complementar disporá sobre fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. Perfeito? Depois, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do DF e dos municípios. O que é câmbio? Toda vez que você pensa em moeda estrangeira, você tem que lembrar a palavra câmbio. Teve negociação em moeda estrangeira, operação de câmbio, tá bom? Mas não é só isso o artigo 163, eu tenho aqui mais assuntos no artigo 163. Olha o que diz o inciso 7º. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas características e condições operacionais plenas voltadas ao desenvolvimento regional. Então, para que existem as finanças públicas?
para desenvolver todo o território nacional. Então, muitas vezes, né, se reclama, fala assim, está pegando dinheiro de determinado grupo e entregando para outro grupo. É necessário que isso aconteça, né? A finalidade do Estado é o bem-estar social. O bem-estar social está nesta gestão do Estado desses recursos públicos. Então ele vai fazer essa análise para verificar se está cumprindo, né, o desenvolvimento regional e, naturalmente, o desenvolvimento nacional, tá bom? Aqui, ó, inciso 8º e inciso 9º. Nós temos aqui duas novidades, ó. Eles foram incluídos por emendas constitucionais, ó. Emenda constitucional número 109 de 2021 e emenda constitucional número 134 de 2024. Então, eles não estavam no texto original da Constituição, mas foram incluídos. Olha o que ele falou aqui no inciso 8º, ó. Sustentabilidade da dívida. Especificando, aí ele vai colocar vários itens. Esta alteração constitucional repercutiu lá na LRF. Por quê? Porque a LRF fala de quê? De dívida. Lembra que a gente visualizou aqui, ó? Lei complementar disporá sobre dívida pública. Então a LRF fala sobre dívida pública. Quando a Constituição alterou o artigo 63 e incluiu um inciso falando sobre sustentabilidade da dívida, ele está especificamente falando, ó, vai ter que alterar a LRF. E necessariamente alterou a LRF. Tanto que eu apresentei para vocês no início da nossa aula, falando sobre atualizações da LRF. E aí eu apresentei para vocês as 10 atualizações que já foram realizadas. E uma delas vai ser no artigo 4º da LRF, artigo 4º, artigo 5º, que vai falar aí da sustentabilidade da dívida. Ele vai falar sobre como que é o planejamento dessa dívida, tá bom? Inciso 9º. Condições e limites para concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo ou benefício de natureza tributária. O que é natureza tributária? Natureza tributária são os recursos provenientes da arrecadação tributária. Lembra do título 6, o nome do título 6? O que é o nome do título 6? É tributação e orçamento. Quando eu arrecado, eu posso gastar. Só que quando eu não arrecado, naturalmente eu vou ter que diminuir o gasto. Perfeito? Ou eu vou ter que aumentar a receita de alguma outra forma. Então, quando eu faço alguma coisa de natureza tributária, vai implicar consequências no gasto. E o que ele está falando aqui, ó? Condições e limites para concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Quando eu falo de natureza tributária, eu estou falando do Estado vai lá e vai pegar uma parte do seu patrimônio através de tributos. Se eu estou falando que vai ter algum incentivo ou vai ter algum benefício, significa que o Estado não vai tão pesado com a mão pegar o tributo. Ele vai falar, não, vou pegar uma parte do tributo só. Por quê? Porque eu vou te dar uma isenção, eu vou diminuir a alíquota. E se diminuir a alíquota, diminui o quê? A arrecadação. Diminuindo a arrecadação, naturalmente vai ter consequências no gasto, porque eu vou ter que gastar menos. Perfeito? Então, como eu quero falar de responsabilidade da gestão fiscal, e a lei complementar aqui do artigo 63 fala sobre esse assunto de modo geral, então ele colocou aqui esse novo dispositivo, esse novo inciso. Ó. Lei complementar disporá sobre condições e limites para concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Beleza? E para finalizar, ele fala assim no parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 8º, sustentabilidade da dívida, então, de que trata o inciso 8º do caput desse artigo, poderá autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Então, o artigo 167, como eu tinha apresentado para vocês, ó, ele fala de vedações. 167-A até o 167G também vão falar de vedações, por isso que ele está colado aí com o 167, tá bom? Então ele está falando aqui que caso, né, não seja realizado essa sustentabilidade de dívida, vão vir proibições aí para o ente federado, beleza? Então esse artigo 163 é super importante como base para a LRF, mas cuidado, se você ler o artigo 1º da LRF, ele não fala artigo 163, ele fala o quê? Capítulo 2 do título 6. O capítulo 2 do título 6 não é só o artigo 163, só que o artigo 163 é a base para os demais, perfeito? Então é muito comum, quando você visualiza textos que falam sobre a LRF, ele se referir apenas ao artigo 163, mas você sabe que está tendo uma tecnia aí, né? Por que uma tecnia? Porque não está 100% perfeito. Você entende o que ele quer se referir,
mas não está 100% perfeito, que o correto é capítulo 2 do título 6, e não somente artigo 163, tá bom? Beleza? Então vamos testar o nosso conhecimento? Então vamos lá, testar o nosso conhecimento. A questão diz o seguinte, ó. A LRF, em seu artigo 1º, estabelece: letra A, normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Perfeito, é o que a gente visualizou lá, tá bom? Vamos ler as demais, ó. Normas do comportamento dos servidores públicos voltados para a responsabilidade ambiental no amparo do capítulo 2 do título 6 da Constituição. Esse trecho está certo, né? Capítulo 2 do título 6, o resto tudo errado, né? Só esse pedacinho. Letra C. Normas de finanças privadas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 12 do título 15 da Constituição. O que salvo aqui é responsabilidade na gestão fiscal. É finanças públicas, não é finanças privadas, e o capítulo está errado e o título está errado, tá bom? Então, só salvo aí responsabilidade na gestão fiscal. Letra D. Normas de custos públicos, então é normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade de gestão fiscal quadrienal, então de 4 em 4 anos somente, né? Então totalmente errado, com amparo no capítulo 11 do título 11 da Constituição. Ele quer assustar a pessoa colocando um monte de capítulo, título diferente, né? Para a pessoa ficar meio perdida aí. Letra E, normas de logística voltada para a transparência, com amparo no capítulo 1 do título 1 da Constituição, tá bom? Então não é normas de logística, é normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal. A gente vai aprofundar daqui a pouquinho mais sobre a palavra responsabilidade, mas responsabilidade você já está sabendo que vai trazer transparência na sua essência, tá bom? Responsabilidade implica planejamento, controle, transparência, tá bom? Com amparo no capítulo 1 do título 1 da Constituição. Não existe capítulo 1 no título 1 da Constituição. Título 1 é só título 1, tá bom? Não existe divisão em capítulo. Portanto, a alternativa correta, letra A. Beleza? Próxima questão. Ok? Então vamos lá. Nessa nova questão diz o seguinte, ó. Segundo o artigo 163 da Constituição Federal, lei complementar disporá. Então, muito importante, lei complementar disporá. Isso mesmo que diz lá no caput do artigo 163. 1. Concessão de garantias pelas entidades públicas. Isso mesmo, fala sobre isso. O que é concessão de garantias pelas entidades públicas? Então, entidades públicas são os entes públicos, entes federados. O que é concessão de garantia? Seguinte, o município vai querer pegar um empréstimo, ou seja, constituir uma dívida. Só que ele tem que pedir o apoio de alguém. Aí vem o Estado ou a União falando assim, ó, se o município não cumprir o acordo, eu vou lá e cumpro esse acordo. Então ele vai falar a respeito dessas concessões de garantias aí pelas entidades públicas. Vai falar sobre finanças públicas, vai falar sobre dívida pública externa e interna, incluindo a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Mais adiante a gente vai aprender aí um pouco mais a respeito dos conceitos de entidades controladas, mas de modo geral, entidade controlada é aquela que o governo tem a maior propriedade. Então ele tem o comando daquela empresa, tá bom? Então o artigo 163 vai falar de dívida pública externa e interna, incluindo também autarquia, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. E por último vai falar sobre operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos estados, do DF e dos municípios. Ok. Lembra que eu falei? Falou câmbio? Está falando de moeda estrangeira? Então, o artigo 163 vai falar também sobre operações de câmbio. Perfeito? Então, no caso aí, todos os itens estão corretos. Então, portanto, a alternativa correta é a letra E. Beleza? Vamos lá para mais uma questão. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Constituição Federal. A lei complementar disporá sobre. Então, ó, no caso aqui, ele quer a incorreta, perfeito? Ele quer a incorreta. Você tem que descobrir aí qual é a incorreta. Letra A. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos estados, DF e dos municípios. Isso fala no artigo 163. A gente visualizou agorinha mesmo, na questão anterior. Falou câmbio, a gente está falando de moeda estrangeira. B. Dívida pública, fala no artigo 163? Fala. Externa e interna? Também fala. Exceto a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. É exceto ou incluídas as autarquias, as fundações e demais entidades controladas pelo poder público? É incluído e não exceto.
Se você reparar até a questão anterior, a gente visualizou aqui, ó, dívida pública externa e interna, incluída das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público, perfeito? Aqui já colocou ao contrário, exceto. Então, essa letra B está errada aí, tá bom? Letra C, concessão de garantias pelas entidades públicas, isso também está lá no artigo 163. Letra D, vai falar sobre finanças públicas? É o inciso 1 do artigo 163, finanças públicas. Letra E, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas voltadas ao desenvolvimento regional. Ok, também vai falar isso na LRF. Então, portanto, a gente vai marcar a alternativa correta, ó, presta atenção, cuidado, a gente vai marcar a alternativa correta que pede a incorreta. A incorreta, no caso, o texto é a letra B, tá bom? Então, portanto, a alternativa correta da questão é a letra B. Cuidado com essa brincadeira incorreta, correta. Então, eu sempre peço que destaquem. Apareceu a alternativa incorreta ou exceto, né? Destaca para você não se confundir e errar, tá bom? No dia do desespero. Avançando mais um pouco, ele fala, é errado afirmar que, conforme a Constituição Federal, no que se refere às finanças públicas, artigo 163, lei complementar disporá. Então, ó, é errado. É errado, ou seja, ele quer aqui, não bate com o artigo 163. Vamos lá, letra A, dívida pública, externa e interna, é mencionado no artigo 163? É mencionado. Incluída as autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público? Redondinho, perfeitinho, tá bom? Letra B, emissão e resgate de títulos da dívida pública, também é mencionado no artigo 163. Letra C, fiscalização das instituições financeiras. Isso é mencionado lá no artigo 163? Não é mencionado. Instituições financeiras não é mencionado. Instituições financeiras é quem? Pode ser Banco do Brasil, pode ser Bradesco. O governo vai lá e fiscaliza o Bradesco do ponto de vista de finanças públicas? Do ponto de vista de finanças públicas, não. Ele fiscaliza o Bradesco, fiscaliza o Itaú do ponto de vista de órgão regulador, tá bom? O Bacen, como órgão regulador, vendo as contas para verificar se é solvente, se não é solvente, não do ponto de vista de finanças públicas. Então, não é fiscalização das instituições financeiras. Perfeito? Cuidado, não é isso. Letra D. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos estados, DF e dos municípios. Redondinho também, a gente já bateu várias vezes nessa alternativa, tá bom? E letra E. Condições e limites para concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Também está lá no artigo 163. Lembrando, pessoal, falou natureza tributária, está lembrando a arrecadação de tributos. Se falou que vai ter algum benefício de natureza tributária, significa que a alíquota vai cair ou eu não vou cobrar nada. Era 30% o imposto, exemplo. Se vai ter algum benefício, então vai pagar 25%, vai pagar 10% ou não vai pagar nada, tá bom? Então, ó, quando fala sobre prorrogação de incentivo ou benefício de natureza tributária, significa que vai arrecadar menos. Se vai arrecadar menos, significa que ele tem que gastar menos. Significa que eu tenho que falar de gestão. E gestão repercute na lei de responsabilidade fiscal, tá bom? Então, portanto, a alternativa aqui correta, a alternativa correta vai ser a letra C. Por quê? Porque ele pede a errado, beleza? Então, portanto, a alternativa correta é a letra C, beleza?